Vamos começar com as nossas primeiras notícias. Após o evento histórico do UFC na Casa Branca, onde Cyril Gane derrotou Alex Pereira e conquistou uma enorme vitória na divisão dos pesos pesados, parece que o UFC finalmente tem um caminho claro para o próximo grande combate da categoria. Apesar de muitos fãs continuarem a discutir a interrupção da luta e a controvérsia em torno do desfecho, o resultado oficial permanece o mesmo. Cyril Gane venceu e saiu do octógono com a mão levantada. Com isso, tudo indica que o UFC está agora a trabalhar para organizar a aguardada revanche entre Tom Aspinall e Cyril Gane. Os dois já partilharam o octógono anteriormente, mas as circunstâncias daquela luta deixaram muitos adeptos a querer ver um novo capítulo desta rivalidade, desta vez com ambos os atletas em plenas condições físicas. Recentemente, Tom Aspinall comentou a vitória de Cyril Gane sobre Alex Pereira e revelou que já informou o UFC de que está completamente recuperado e pronto para regressar à ação. Inicialmente, o britânico mostrou-se disponível para enfrentar Gane no UFC Paris, evento previsto para setembro. No entanto, com os rumores cada vez mais fortes sobre o UFC 331 em Los Angeles durante o mesmo período, parece que Paris poderá deixar de ser a opção principal para este combate. A possibilidade de o UFC realizar dois eventos numerados no mesmo mês parece pouco provável, especialmente considerando que também existe uma edição da Noche UFC agendada para esse período. Ainda assim, Aspinall deixou claro que a localização do combate não é um problema para ele. Num vídeo divulgado recentemente, Tom Aspinall afirmou que a sua equipa já comunicou ao UFC que está pronta para avançar imediatamente. Segundo ele, aceitaram Paris, aceitaram qualquer outra cidade e apenas aguardam uma data oficial. Enquanto isso, continua diariamente no ginásio a treinar intensamente e a preparar-se para o regresso ao mais alto nível. Entretanto, outro tema continua a gerar discussão nos bastidores: o contrato de Tom Aspinall. Nos últimos meses, Eddie Hearn afirmou publicamente que os valores atuais do lutador estão muito abaixo do que deveriam ser e acusou o UFC de pagar números demasiado baixos ao campeão interino dos pesos pesados. Hearn garantiu ainda que pretende negociar um acordo significativamente melhor antes do próximo combate. Josh Hook também reagiu ao assunto através das redes sociais. O lutador questionou se Eddie Hearn estará a exigir valores extremamente elevados por combate e sugeriu que toda esta situação pode servir para colocar pressão pública sobre o UFC caso a luta demore a ser oficializada. Enquanto as negociações continuam, Tom Aspinall mantém-se pronto, motivado e completamente focado no seu regresso ao octógono. Vamos passar para outras notícias. Dustin Poirier partilhou recentemente a sua opinião sobre o tão falado combate entre Conor e Max Holloway, especialmente sobre a forma surpreendente como tudo começou e terminou em apenas alguns instantes. Para Dustin, havia uma enorme mistura de adrenalina e entusiasmo por parte de Conor, que finalmente regressava ao octógono depois de 5 anos afastado da competição. Segundo Poirier, foi precisamente essa combinação de emoções que pode ter influenciado algumas decisões tomadas nos primeiros segundos da luta. O veterano admitiu que ainda hoje não consegue compreender completamente qual era o plano para abrir o combate daquela forma tão agressiva e arriscada. Dustin explicou que ficou particularmente surpreendido ao ver Conor iniciar a luta com um golpe aéreo, fosse um sidekick saltado ou até mesmo um roundhouse kick em movimento. Para ele, executar uma técnica desse tipo, logo nos primeiros segundos de um regresso tão aguardado, parecia uma decisão extremamente perigosa. Poirier destacou ainda que quando um atleta entra no combate, ainda sem estar totalmente aquecido e com o corpo relativamente seco, movimentos explosivos desse gênero aumentam significativamente o risco de algo correr mal. Foi precisamente isso que tornou toda a situação ainda mais difícil de entender para o antigo campeão interino dos pesos leves. Ao comentar as imagens da lesão, Dustin reconheceu que existiram alguns momentos curiosos antes mesmo da luta começar. Ele recordou que Conor chegou a apoiar-se apenas num pé enquanto retirava o sapato antes da entrada no octógono, algo que rapidamente alimentou especulações entre os fãs. Mesmo assim, Poirier acredita que é extremamente complicado tirar conclusões definitivas apenas com base nessas imagens. Na sua opinião, se um lutador soubesse que estava gravemente lesionado antes do combate, dificilmente escolheria iniciar a luta com um golpe saltado e aterrar de lado sobre a perna afetada.
Para Dustin, tudo aponta para uma combinação de fatores que culminou num dos momentos mais inesperados dos últimos anos no UFC. O regresso de Conor terminou de forma brutal, repentina e completamente inesperada, deixando fãs e especialistas ainda a tentar compreender exatamente o que aconteceu naquela noite histórica. Vamos passar para outras notícias. Novos detalhes sobre a cirurgia e o futuro de Conor continuam a surgir. E desta vez, o próprio lutador utilizou o Instagram para partilhar uma mensagem bastante pessoal sobre a sua recuperação, a sua fé e o seu objetivo de regressar ao octógono o mais rapidamente possível. Na publicação, Conor afirmou que as mudanças no seu estilo de vida são permanentes e que não se tratam apenas de uma fase temporária causada pela lesão ou pela recuperação. Segundo ele, a sua fé permanece inabalável e sente-se agradecido pela oportunidade de provar isso diariamente através das suas ações. O irlandês explicou que, apesar de estar em Las Vegas, cidade frequentemente apelidada de Sin City, continua completamente afastado dos antigos hábitos e tenta manter-se fiel ao novo caminho que escolheu seguir. Nas suas próprias palavras, não pretende abrir novamente essa porta, nem sequer quebrar o selo que a mantém fechada. Conor revelou ainda que já se encontra mentalmente focado em voltar a conquistar vitórias e que a sua motivação para regressar à competição continua extremamente elevada. Grande parte da sua mensagem foi dedicada à religião e à importância que a fé passou a ter na sua vida durante este período difícil. O antigo campeão escreveu que o seu coração está pesado devido aos acontecimentos recentes, mas que a sua mente permanece forte através de Cristo. Acrescentou também que se sente feliz por ver a sua família aproximar-se cada vez mais de Deus a cada dia que passa. Ao longo da publicação, Conor descreveu-se como alguém que supera as circunstâncias em vez de ser definido por elas. Segundo ele, acredita que Deus continua a trabalhar na sua vida e que a sua força será renovada para enfrentar os desafios que ainda estão pela frente. No final da mensagem, revelou o plano que pretende seguir nos próximos meses: cirurgia, recuperação física, regresso gradual aos treinos de artes marciais e, finalmente, o retorno ao octógono para cumprir a última luta do seu atual contrato com o UFC. Apesar das dificuldades, Conor parece estar motivado, disciplinado e totalmente focado em escrever mais um capítulo da sua carreira dentro do MMA. Vamos passar para outras notícias. Max Holloway finalmente quebrou o silêncio após o aguardado combate contra Conor e publicou uma mensagem emocionante nas redes sociais, mostrando respeito pelo adversário e agradecimento a todos aqueles que estiveram ao seu lado durante esta preparação tão especial. Na publicação, Max admitiu que o resultado não foi aquele que esperava, mas deixou claro que acredita que os planos de Deus são sempre os corretos, mesmo quando as coisas não acontecem da forma que desejamos. O havaiano aproveitou também para agradecer diretamente a Conor pela oportunidade de partilhar o octógono naquele momento tão importante para ambos os lutadores. Max destacou ainda que foi necessária muita coragem e determinação para Conor fazer aquela caminhada até ao octógono, depois de tudo o que aconteceu nos últimos anos da sua carreira. Por isso, fez questão de lhe enviar votos de uma recuperação rápida e completa após a lesão sofrida durante o combate. O ex-campeão também aproveitou para agradecer à sua família, aos treinadores, aos amigos e a todos os fãs pelo apoio constante durante toda a preparação para este enorme desafio. Segundo Max, viver momentos como este é algo especial e inesquecível, independentemente do resultado final. Apesar do respeito demonstrado, Max deixou claro que pretende uma revanche contra Conor no futuro. O lutador explicou anteriormente que dedicou meses de preparação para este combate e chegou até a subir para a categoria dos 77 quilos para tornar este confronto possível. Na sua opinião, todo esse trabalho não pode terminar desta forma, especialmente porque a luta acabou antes de ambos conseguirem mostrar tudo aquilo que prepararam durante o camp. Max acredita que ainda existe muito por resolver dentro do octógono. Outro ponto mencionado pelo havaiano foi a famosa promessa de Conor durante toda a semana da luta, quando afirmou repetidamente que iria demonstrar um poder nunca antes visto. Max admitiu que também queria sentir essa potência de perto, algo que acabou por não acontecer devido à lesão precoce. Agora, todas as atenções estão voltadas para os próximos passos de Conor e para a possibilidade de um novo encontro entre os dois atletas. Enquanto isso, Max mantém-se paciente,
respeitoso e completamente preparado para voltar a competir ao mais alto nível do UFC. Vamos passar para outras notícias. As preocupações em torno do futuro de Conor no UFC continuam a aumentar depois dos acontecimentos chocantes do UFC 329. O irlandês conseguiu mais uma vez captar toda a atenção do mundo do MMA durante a semana do evento. Mas desta vez, os holofotes acabaram por iluminar um cenário muito diferente daquele que os fãs esperavam. Uma coisa continua inegável. O poder de atração de Conor permanece num nível completamente diferente do resto do plantel do UFC. Desde as conferências de imprensa até as pesagens e aos eventos promocionais, ficou evidente que nenhum outro atleta consegue gerar o mesmo nível de entusiasmo e atenção mediática. No entanto, após a lesão sofrida no combate, começou a surgir uma questão cada vez mais presente entre analistas e especialistas. Será que o público continuará disposto a acreditar em mais uma história de regresso ao topo por parte do antigo campeão? Antes mesmo da luta, uma das maiores preocupações dos fãs era perceber como o corpo de Conor iria responder após tantos anos afastado da competição ao mais alto nível. Infelizmente, os receios aumentaram rapidamente quando surgiram informações de que o lutador teria sofrido uma grave lesão no ligamento cruzado anterior logo no primeiro pontapé lançado durante o combate. Segundo os relatos iniciais, a recuperação poderá exigir cirurgia e um período de reabilitação próximo de 1 ano completo. Isso significa enfrentar novamente meses de fisioterapia, treino limitado e um longo caminho até ao regresso ao octógono. Daniel Cormier comentou recentemente a situação e admitiu que não tem a certeza de que Conor esteja disposto a passar por todo este processo mais uma vez. O antigo campeão destacou que recuperar física e mentalmente de uma lesão desta dimensão exige um compromisso enorme, especialmente para alguém que já conquistou praticamente tudo dentro do desporto. Cormier também acredita que existe outro desafio igualmente importante: convencer novamente os fãs a embarcarem numa nova narrativa de regresso. Apesar disso, reconheceu que Conor continua a ser a maior estrela da organização e que a semana do UFC 329 voltou a provar exatamente isso. Independentemente do futuro, uma coisa permanece evidente: Conor continua a ser uma figura única, polarizadora e absolutamente gigante dentro do universo do MMA. Vamos passar para outras notícias. Paulo Costa foi mais uma das figuras do mundo dos desportos de combate a reagir publicamente à recente lesão de Conor e decidiu enviar uma mensagem de apoio através das redes sociais. Poucas horas depois da publicação feita pelo irlandês sobre a sua recuperação e o seu estado de espírito. Através da plataforma X, Paulo respondeu diretamente à mensagem de Conor e demonstrou total solidariedade neste momento complicado da carreira do antigo campeão do UFC. O brasileiro escreveu uma mensagem que rapidamente chamou a atenção dos fãs devido ao seu tom espiritual e às palavras pouco habituais utilizadas no apoio ao lutador irlandês. Segundo Paulo Costa, Conor está atualmente a passar por um teste extremamente difícil e acredita que existem forças negativas a tentar colocá-lo à prova neste período particularmente delicado da sua vida pessoal e profissional. O brasileiro afirmou ainda que essa situação lhe parece bastante evidente e encorajou o antigo campeão a manter-se firme perante as adversidades. Na mesma publicação, Paulo pediu a Conor que continue a lutar contra os obstáculos da mesma forma que fez ao longo de toda a sua carreira dentro do octógono. O médio do UFC destacou que o irlandês já superou inúmeros desafios ao longo dos anos e mostrou confiança na sua capacidade de voltar a fazê-lo mais uma vez. Paulo terminou a mensagem desejando que Deus continue a dar força e proteção ao lutador durante todo o processo de recuperação. A publicação rapidamente gerou milhares de interações entre fãs e membros da comunidade do MMA, dividindo opiniões, mas demonstrando, acima de tudo, o respeito que muitos atletas continuam a ter por Conor. Entretanto, Paulo Costa não foi o único nome conhecido a reagir ao sucedido. O campeão mundial de boxe Terence Crawford também utilizou as redes sociais para deixar palavras de apoio ao irlandês e mostrar solidariedade neste momento complicado. As mensagens vindas de várias modalidades mostram o impacto que Conor continua a ter no mundo dos desportos de combate. Mesmo afastado da competição, o irlandês permanece como uma das figuras mais influentes, relevantes e mediáticas do panorama mundial das lutas.
Enquanto a recuperação avança, o apoio da comunidade continua forte, constante e completamente inabalável em torno do antigo campeão do UFC. Vamos passar para outras notícias. O UFC continua a movimentar o calendário para os próximos meses e várias novas lutas foram oficialmente adicionadas aos eventos que se aproximam, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs para o restante da temporada. A primeira novidade envolve o UFC 330, que acontece já no próximo mês. Charles Johnson revelou através das redes sociais que irá enfrentar José Ochoa no evento que será realizado em Filadélfia. Johnson chegou ao UFC em 2022 e desde então tem sido um dos atletas mais ativos da divisão, acumulando experiência importante dentro da organização. A sua aparição mais recente aconteceu em junho, quando enfrentou Asu Almabaev num combate bastante competitivo. Apesar de um início equilibrado, Johnson acabou derrotado por finalização no terceiro assalto, interrompendo a sua sequência positiva dentro da categoria. Do outro lado estará José Ochoa, que atualmente possui um registro equilibrado dentro do UFC. A sua última apresentação terminou com uma vitória por decisão unânime sobre Clayton Carpenter, resultado que deu ainda mais confiança para este novo desafio diante de um adversário experiente como Charles Johnson. Mas as novidades não ficam por aqui. O Not UFC também recebeu um importante reforço para o seu card. Segundo informações divulgadas por Marcel Dorff e pela equipa do Heavy, Brandon Moreno irá enfrentar Joseph Morales no evento marcado para o dia 12 de setembro. Moreno dispensa praticamente qualquer apresentação para os fãs do MMA. O antigo campeão dos pesos mosca continua a ser um dos nomes mais populares da divisão e procura agora recuperar o caminho das vitórias, depois da surpreendente derrota sofrida em fevereiro diante de Loner Kavanagh por decisão unânime. Curiosamente, este é o mesmo Kavanagh que vimos recentemente enfrentar Brandon Royval no último fim de semana, reforçando ainda mais a qualidade da competição na categoria dos pesos mosca. Já Joseph Morales regressou ao UFC em 2025, depois de uma primeira passagem pela organização alguns anos antes. Desde o seu retorno, o lutador venceu os seus 2 combates, ambos por finalização, mostrando uma evolução significativa no seu jogo de chão. Apesar do excelente momento vivido por Morales, enfrentar Brandon Moreno representa claramente o maior desafio da sua carreira até o momento. O combate promete ser intenso, técnico e extremamente importante para o futuro da divisão.